Sejam todos bem-vindos à nova edição do curso Moda Lab Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 20 anos promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente, temos o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de moda, sustentabilidade e empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores de diversas áreas, que vão dividir conosco a sua trajetória, experiência, visão de mercado e, principalmente, os seus questionamentos sobre a moda. E hoje vamos receber a Lidiane da Silva. Ela é pesquisadora de comportamento sociocultural e mestra em semiótica. Investiga as relações entre cultura, consumo e produção de sentidos nas periferias, compreendendo a estética como linguagem e transformação. Então, seja bem-vinda, Lidiane. Pode ficar com a palavra. Obrigada, Gio, pela abertura, pela apresentação. Muito obrigada. Lincoln também, obrigada pela recepção. Eu fico muito feliz com o convite. Então, boa noite para todo mundo, para quem está aqui, dedicando esse tempo no corre ali também no transporte, né, ouvindo. Muito obrigada, gente. Eu sempre fico muito feliz com a oportunidade de poder falar um pouco sobre as periferias, né? Poder lançar luz ali para minha pesquisa, pelos meus projetos que falam dessa periferia, né? Que falam das estéticas periféricas, que fala de moda, que fala de comportamento como um todo, né? Então, é sempre uma oportunidade, principalmente para o público mais jovem, que é um público que me abraçou muito, assim, me acolheu, eu fui muito acolhida pelos jovens, assim, né? Foi até uma surpresa para mim. Apesar da gente estar em momentos diferentes da vida, né, eu gosto muito de conversar com a juventude, que sempre está ali criando, está na linha de frente da inovação, fazendo várias outras coisas, né? Então, eu espero que a gente tenha um papo aqui bem gostoso. E quando a Gil passou para mim, assim, o escopo, né? Olha, Lid, fala mais ou menos dessas coisas aqui. Eu fiquei pensando, né, muito como que eu ia construir uma narrativa para falar com vocês, né? Porque dificilmente eu falo da minha trajetória. Eu sempre falo da minha pesquisa, falo das estéticas periféricas, da moda, sempre falando nessa terceira pessoa. Eu nunca falo de mim, das minhas formações, dos lugares que eu passei, da minha trajetória mesmo, né? Quais são os bastidores da minha pesquisa, né? Todos os trajetos que eu fiz para chegar nesse lugar hoje que eu estou de comunicador e tudo. E aí eu fiquei pensando, gente, como que eu vou falar isso sem ser de um jeito chato, né? Sem ser aquela coisa curricular, aquela coisa, né, de mercado, profissional. Então, eu construí aqui uma apresentação, foi até interessante, assim, porque eu fiquei repensando muitas coisas, né? Então, eu espero que a gente tenha um papo bem legal aqui. Deixa eu compartilhar, então, gente. Deixa eu vir aqui no começo. Foi, né? Bem, pessoal, tá indo, né? Beleza. Então, né, acho que o objetivo aqui é justamente falar disso, né? Falar um pouco. Tem um pessoal que já talvez aliás, que me conhece, porque eu sei que foi indicação de alunos, né? Que a Gil falou. Então, eu estou nesse lugar fazendo comunicação, falando de pesquisa, né? Mas tem toda essa trajetória, todo um percurso para chegar aqui. E eu vou falar um pouquinho disso, né? O que são esses bastidores, todo um percurso. E aí, eu vou começar aqui falando de uma história que aconteceu com o meu irmão. Né? Eu tenho um irmão que ele é 2 anos mais novo que eu, e mais ou menos ali nos anos 2000, eu acho que muitos de vocês nem eram nascidos ainda, o meu irmão ele enfiou na cabeça que ele queria, porque ele queria um Nike Shox. E por motivos óbvios, ele não ia poder ter esse Nike Shox, porque, né? Nós somos filhos de uma mulher preta, ali, trabalhadora doméstica, mãe solo, que matava 1.000 leões por dia ali, pagava aluguel, enfim, né? A gente nasceu e cresceu numa favela, no Parque dos Camargos, em Barueri, e o tênis era caro, enfim. A minha mãe tinha 1000 prioridades antes, né, do que dar esse tênis para o meu irmão. E eu acompanhei o que foi a jornada do meu irmão para conseguir esse tênis, gente. E ele fez de tudo um pouco. Ele vendeu bala no trem, ele ajudou o tio nosso pedreiro em obra, ele carregou caixote em feira, ele ajudou sendo empacotador de supermercado. Ele foi fazendo de
tudo um pouco, e ele conseguiu comprar o tênis, porque tinha que ser original, né? E quando ele comprou esse tênis, eu vi o que foi uma transformação, ele se transformou, ele virou outra pessoa, né? Ele se tornou mais confiante, a maneira como ele andava era outra. E claro que na época eu não entendia o porquê dessa diferença, né? Eu olhava e falava, nossa, mas esse cara tá se achando mesmo, né? Só que hoje, né, depois do letramento com a semiótica, eu entendi o que aconteceu, né? Então, na semiótica, a gente entende o quê, né? Que existe ali um objeto de valor que era o tênis para o meu irmão, e quando ele conseguiu conquistar esse objeto, houve uma transformação, né? Exatamente esse termo na semiótica. Ele entrou em conjunção com esse objeto e ele se transformou. Ele conseguiu entrar num patamar que era importante para ele aqui naquele momento, né? Que era o quê? Ele queria ter a aprovação das pessoas, que era importante ali para ele naquele momento. Ele queria fazer parte de algum grupo que era importante para ele naquele momento, chamar a atenção. Então, ele deixou de ser um moleque qualquer para virar o cara do Nike Shox, né? E quando a gente vai pensar em consumo, sempre quando conta essa história, as pessoas, nossa, mas é só um tênis, como que você está falando que um tênis pode transformar a vida da pessoa? Tem tantas outras prioridades na periferia, tem educação, tem saneamento, né? Tem educação, tem saúde, sim, tem tudo isso. Mas quando a gente vai falar de consumo, quando a gente vai falar de moda, a gente não pode esquecer que a gente consome de acordo com nosso letramento, com a nossa classe social, né? A maneira como a gente consome, o que a gente compra, as marcas que a gente se interessa, tem tudo a ver com o lugar que a gente vive, com o nosso território. E nos anos 2000, a gente estava vivendo o auge do funk ostentação, né? E, nossa, eu e meu irmão, a gente viveu muito isso, né? Então, a gente estava bem naquele momento, as periferias, as marcas, a gente consumindo, né? A primeira vez que a quebrada estava andando de avião, estava tendo acesso às coisas que até então nenhuma outra geração anterior teve acesso. Então, o tênis, quando o meu irmão tem acesso a esse tênis, ele não tem acesso só ao tênis, ele tem acesso aos valores que a marca põe em circulação, né? E a Nike, ela põe muito essa trajetória do herói, essa você pode, você consegue, né? Ela traz esses valores que as periferias, né, também são seduzidas por esses valores. E tudo isso para dizer para vocês, né? Eu gosto muito de abrir a abertura contando isso, porque aqui a gente vai falar de consumo, a gente vai falar desses valores e de como que a gente consegue, né, adquirir essas ferramentas para conseguir ter essa leitura nas periferias, né? Que foi o percurso, o caminho que eu fui fazendo, observando o ambiente que eu vim, observando essa periferia que eu nasci, observando a minha família, observando os meus tios e o meu irmão consumindo, né? E tudo isso foi trazendo repertório, foi trazendo ferramentas para eu conseguir fazer essas leituras, né? E depois ir para a academia, né? E transformar isso em ciência. Mas vamos lá, eu vou voltar um pouquinho atrás aqui agora, né? Antes do Nike Shox e tudo isso, eu vou falar um pouquinho da minha formação informal para trazer um pouco do repertório prático para vocês. E eu acho muito importante falar disso, porque é a base, né? O meio que a gente vive, a nossa família, tudo isso é base que vai dar fundamentos para a gente conseguir conquistar e dar conta das coisas que a gente vai querer para o resto da nossa vida, né? E eu nasci numa família com muita liberdade criativa, muita, assim, a gente, né? Eu não falo que é uma família de artistas, mas eu falo que é uma família de criativos, né? Então, tem o meu pai, que é quem me criou, né? A figura paterna que eu tenho, que é o meu avô, mas eu chamo ele de pai, que é o Zé Pretinho. Ele é violeiro, ele compõe músicas, letras, né? Então, ele é essa base e que fez com toda a família também, né, desenvolvesse muitas habilidades artísticas ali, apesar de ninguém nunca ter visto como um ofício de fato, mas sempre existiu essa liberdade, né? Então, o meu tio preferido na minha infância, eu era muito apegada a ele na minha primeira infância, e ele desenhava muito, ele pintava, então ele fazia desenho livre, né? E eu era modelo para ele, então eu posava muito. E como eu fui também essa criança muito introspectiva, observadora, eu ficava muito ali olhando como que ele fazia, né? Os traços que ele tinha para fazer desenho. E ele me ensinou a desenhar, então eu fui uma criança também que desenhou muito na infância. E eu também tenho outro tio que faz machetaria, cutelaria, né? Faz muitas coisas com ferro batido. Ele faz aliança a partir faz
aliança a partir de moedas, facas, espadas, né? Então, apesar de nunca ter sido o mesmo ofício, sempre teve esses hobbies artísticos, assim, e a gente sempre teve muito essa liberdade, isso foi muito sempre incentivado. E isso me acompanha até hoje, né? E é claro, assim, que nem tudo é mil maravilhas, né, gente? Quando a gente vai falar de territórios, né? Como eu fui uma criança que nasceu numa favela, cresceu numa favela nos anos 90, eu presenciei muitas outras coisas também, né? Então eu vi muita violência policial, eu fui uma criança que visitou muitas cadeias, presídios por São Paulo, né? Então eu conheci muito de perto o sistema carcerário, que é uma imagem que nenhuma criança deveria ter, né? E presenciei muitos tipos de violência doméstica, várias outras coisas, né? E faltas também que existem no território. Mas eu gosto muito de falar também dessas ferramentas que trouxeram habilidades para mim, porque as periferias não é só falta, né? Até Milton Santos que ensina muito isso para a gente. As periferias, elas são, sim, construídas a partir de uma segregação socioespacial, né? O processo de periferização, ele se dá a partir né, empurrando as pessoas mais vulneráveis para as margens. Existe todo esse processo, que é um processo muito violento, mas a gente também tem as nossas tecnologias, a gente também tem as nossas ferramentas e as nossas inteligências, né? Então, é importante a gente também falar disso sem apagar as coisas que faltam, né? Então, por isso que eu faço questão de falar dessas ferramentas que existiram também, né? E a gente precisa, acho que aprender a abrir esse olhar, principalmente vocês que são jovens, né? Que é um momento que às vezes a gente se distancia um pouco mais, né? Da família. Então, é importante a gente ver essas trajetórias, os mais velhos, o que eles têm ali, né? Qual o ritual que existe nessa família, que às vezes é um conhecimento, né, que é passado de pai para filho, e que, né, porque o nosso repertório, a formação, ela não vem só da academia, não é só técnico, né? Existe também essas questões práticas da vida. E aí, outro ponto também que foi importante para mim foi a minha mãe, como sempre foi trabalhadora doméstica, eu acompanhei muito a minha mãe nas casas que ela ia trabalhar. Então, ela me levava, né? Ela trabalhou muito em Alphaville, aqueles casarões de Alphaville, também apartamentos, assim. Então, eu acompanhava muito a minha mãe. E com isso, eu também já comecei a desenvolver muito essa noção de distinção, essa diferença de classe social, né? Quando eu estava num espaço de pessoas mais ricas, ali eu percebia que era diferente da minha casa, né? Então, desde muito cedo também aprendi a ter essa visão. E quando eu estava lá na casa desses endinheirados, o que eu fazia, né? Minha mãe estava lá limpando, gente, eu aproveitava para mexer em tudo. Eu fuçava a casa deles todas. E principalmente a sala. Eu adorava, eu abria as gavetas, mexia em tudo. A minha mãe não fazia objeção nenhuma. E aí, uma coisa que eu amava fazer era mexer nos álbuns de fotografias. E aí eu ficava olhando os álbuns de fotografia, imaginando narrativas, as histórias, como que aquelas pessoas devem ter se conhecido, né? Vendo a foto daquelas pessoas esquiando na neve, e imaginando, né? Vendo histórias, vendo aqueles álbuns de casamento, de formatura, ficava lá vendo. Além dos álbuns de fotografia, tinha também muitas revista de moda, né? Então tinha muita revista Vogue, várias revistas de moda, assim, e também revistas de decoração, arquitetura e construção, muitas revistas, e muitas Playboys também, e a minha mãe deixava eu ver à vontade, e eu ficava lá imersa vendo isso, não dava nem para dizer que tinha criança lá, eu ficava imersa vendo. E eu também assistia televisão, porque era um momento que eu tinha acesso a canais que eu não tinha na minha casa, né? Então, TV a cabo, a MTV, que era muito forte nessa época, né? A gente está falando de meados dos anos 90. E aí, gente, eu tenho acesso a videoclipes que foram, assim, surreal e super importante também para mim. E aí eu até dou uma sugestão, assim, para quando vocês tiverem oportunidade, venham algum desses clipes, né? E eu ali, a gente está falando, gente, eu era ali uma criança de 5, 6 anos. Sabe como a criança que assiste uma animação, alguma coisa, quando quer ver de novo, quer ver de novo, quer ver de novo? Eu era assim com esses videoclipes. Claro que eu não entendia o porquê que eu gostava tanto, o que tinha ali que me prendia, né? Hoje eu já consigo entender que existe uma fotografia, né? E a minha mãe também não tinha letramento para entender que ali já existia uma criança
com muito interesse por imagem, com muito interesse por fotografia, com muito interesse por estética, né? Imagina, ela não ia ter essa sensibilidade para entender isso, mas já existia esse interesse muito grande. E esse clipe, gente, do George Michael, Freedom, é maravilhoso. Até hoje, quando eu pego para ver esses videoclipes, me prendem, assim. Muitas dessas músicas ficaram datadas, né? Mas a fotografia dos clipes, não. E que depois, até quando eu fui tentar entender o que eles têm em comum, a grande maioria deles foi dirigida pelo David Fincher, né, que é um grande cineasta e tudo. Então, por isso que eles são, a fotografia, a estética deles é incrível. Principalmente esse do George Michael, Freedom, que tem uma estética dos anos 90, assim, que foi bem o auge daquele momento das top models, né, das supermodels. Então, tem a Linda Evangelista, a Naomi Campbell, a Cindy Crawford. Nossa, é uma obra-prima, assim, do audiovisual e da estética de moda, maravilhoso. Então, esses videoclipes já me prendiam, eu ficava ali encantada, meu Deus, o que isso tem? Mas ali já tinha atributos de moda, já tinha atributos de estética, de cinema, de fotografia, né, que me prendiam. Agora, indo para o próximo aqui. Deixa eu ver. Aí. E aí, né? Então tem esse repertório, que é um repertório informal, e aí agora eu vou falar um pouquinho do repertório formal para vocês, né? Que foram os repertórios técnicos que trouxeram ferramentas mais técnicas para eu conseguir ir unindo todas essas coisas, né? Então, eu fiz licenciatura em artes visuais, pós-graduação em cinema, aí fiz o mestrado em comunicação e semiótica, e agora estou fazendo o doutorado, né? E aí, em áreas de moda, né? Eu estudei alguns cursos, né? Então, personal stylist, visual merchandising, pesquisa de tendências, com hunting, né? Depois em beleza, maquiagem, visagismo, em pesquisa, antropologia do consumo e design de futuros, e de imagem também estudei, fiz o técnico de fotografia na ETEC, que foi um divisor de águas na minha vida, e direção de arte cinematográfica. E aí tem uma questão aqui que eu acho que vale trazer, assim, que quando eu demorei muito para conseguir fazer uma faculdade, né? Eu demorei muito tempo para conseguir, de fato, ter uma graduação, porque eu vim de uma família sem letramento nenhum, muito empobrecida, eu saí de casa muito cedo, porque por problemas familiares, então com 17 anos eu fui morar sozinha, pagar aluguel. E eu só fui conseguir fazer uma graduação aos 30 anos já. Mas antes eu fiz muitos cursos, né? O que eu podia fazer ali, eu fazia. Inclusive, a ETEC foi um dos cursos que eu fiz, né? Que é gratuita e tudo isso. E um dado curioso, assim, muita gente ficava, mas o que você quer fazer? Né, porque o pessoal fica, uma hora eu tô fazendo personal stylist, depois tô fazendo fotografia, depois tô fazendo curso de maquiagem, depois nossa, mas o que você quer? Você não se decide, né? Só que para mim tudo fazia sentido, né? Porque ali, né, de uma forma intuitiva, na maquiagem, tudo que eu via era design, era forma, era textura, era cor, era sombra, né? Era isso que me interessava, né? Então já tinha essa questão com a estética, com a imagem, né? Muito forte em todos os cursos também que eu fiz, sempre foi voltados para isso. Mas tinha essa questão, né? Apesar de, né, olha assim, nossa, bastante coisa. Mas é a partir dos 30 anos, né? Então tem 10 anos que eu comecei, que eu tive acesso à universidade, fiz a pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Depois que eu comecei, não parei mais, assim. Mas eu demorei, de fato, para conseguir, né? Então, eu sempre falo isso também, porque às vezes a gente se compara muito com os outros, né? Ai, nossa, mas fulano já tem isso, eu não tenho, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, gente, falar para vocês que é furada, assim, essa coisa de a gente ficar se comparando com os outros, assim, cada um tem a sua trajetória, cada um tem os motivos para estar onde está, né? Então, eu, por exemplo, né, eu sonhava muito em fazer uma faculdade, queria muito fazer uma faculdade, mas não podia. Mas aí eu me comparava com as outras pessoas, mas aí quando você vai ver a minha trajetória, né? Imagina, eu fui alfabetizada junto com meu pai. Eu estava na primeira série, meu pai também estava na primeira série. Eu fiz a matrícula da minha mãe na escola. Então, vem de uma família
realmente que não foi alfabetizada, né? Então, foi a primeira a ter um curso superior, né? E eu me comparar com pessoas que tiveram outra trajetória, que às vezes os pais puderam pagar os estudos, né? Uma pessoa que teve uma vida mais confortável, é uma injustiça que a gente comete com a gente mesmo, né? Então, a gente não tem que se comparar com os outros, gente. Respeitem o momento de vocês e respeitem a trajetória de vocês, respeitem é por isso que é sempre importante vocês entenderem de onde vocês vêm, qual que é a base familiar, de onde vocês estão vindo, né? É isso que faz a gente ter essa consciência muito grande onde que a gente está nesse momento da vida. Isso é importante para a nossa formação. Bem, aí aqui falando um pouquinho da minha atuação profissional, né? Então, eu passei, gente, por muitos lugares também, né? Então, desde o começo, fui balconista, trabalhei em padaria, em lojinha né, da quebrada. Aí, depois, tive uma oportunidade de ser desenhista em um ateliê de pintura, né? Que foi uma trajetória muito curta. Trabalhei 1 ano fazendo painéis, assim, de decoração para festa infantil, de personagens. Depois trabalhei com recepção, cadastro. Aí fui instrutora de maquiagem, maquiadora, né? Então eu trabalhei muito tempo na Embeleze como instrutora de maquiagem. E aí nessa época também fui maquiadora, então trabalhei muito evento, fiz muita noiva, né? E a maquiagem ela foi uma coisa interessante, porque eu já tinha essa memória do meu tio, né? E eu já tinha essa coisa da pintura, tinha já trabalhado nesse ateliê, e depois com a maquiagem, tudo isso veio, né? Toda essa afinidade, essa intimidade com as cores, com o pincel, isso veio de uma forma muito fácil, assim. Então, e aqui o interessante é que daí a maquiagem ela foi abrindo caminhos para eu ir para moda, né? Então, com a maquiagem eu comecei a fazer maquiagem em modelos de estúdio, e ali eu comecei a ter contato com a moda, né? Mas até antes disso, eu trabalhei em atendimento telemarketing, também shopping, então trabalhei em muita loja de shopping, inclusive eu trabalhei junto com a Tasha, da Tasha Trace, a gente trabalhou juntos na loja da Farm do shopping Jatacaí Guatemi, assim. Eu lembro da gente reclamando, falando mal das clientes, assim, mal barato. E aí depois eu fui para fotografia, né? Então, depois que eu fiz o técnico em fotografia na ETEC, eu já era maquiadora. E aí já comecei ali me envolver com a fotografia, né? Que foi muito importante, eu digo que, né? Foi mesmo esse divisor de águas assim para mim, porque me trouxe uma visão muito técnica da imagem, né, da luz e sombra. Eu fui saindo um pouco mais dessa intuição e indo mais mesmo para um lado mais técnico, mais analítico das coisas, né? E aí a fotografia me levou para moda, então estudei moda também, né? Fiz o personal stylist, produção de moda, e aí eu comecei a trabalhar com produção de moda. E ali eu trabalhava em estúdio, né? De fotografia fazendo produção de moda. Então, lá eu fazia desde fotografia de estilo, né, que é aquelas fotos de produto para campanha, fiz editorial de moda também, como também foto para vitrine, de sites, várias campanhas de sites, assim, né, para e-commerce, para revistas também, catálogos, era bem assim, mas principalmente voltado para o e-commerce, né, para venda de produtos. E aí depois com a produção de moda foi quando eu comecei a ter o contato com pesquisa, porque né, na moda a gente tem muita pesquisa de tendências também, né? A gente dá direcionamento para o comercial, olha, semestre que vem vai ser manga bufante, assim, assado, né? Então, tem todo um comercial interessado. Eu tinha uma gestora que ela percebeu que eu tinha ali uma facilidade também, gostava de pesquisa, e aí ela foi me colocando para a área que na época chamava de inteligência de moda, né? Que aí fazia pesquisa de moda. Então, lá eu comecei a exercer essa função de co-hunter, que é justamente pesquisar tendências, inovação, o que é novo, né? O que está rolando em outros lugares. E aí eu comecei a ver que, nossa, meu negócio é pesquisa. Eu gosto mesmo de pesquisa. E paralelo a isso, eu também fiz direção de arte, né? Então, fiz muito cenário para shows, para videoclipes, para festival de música também, construí bastante cenário. E aí continuei trabalhando com pesquisa, sempre paralelo, né? Essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí foi quando eu entrei no mestrado, e aí o mestrado ele trouxe para mim
a possibilidade de fazer ter uma metodologia para fazer pesquisa mesmo, né? Porque até então a pesquisa de mercado é diferente da pesquisa acadêmica, né? A gente tem mais metodologia, uma pesquisa mais autoral. E aí, com a pesquisa, comecei a fazer a comunicação nas redes, conteúdo, né? Também fui para uma parte mais de realização audiovisual, onde também tive a oportunidade, a partir de um edital, de fazer um curta-metragem, né? Então, realizar, né, como direção também, fazendo filmes e também palestras, né? Então, vejam uma coisa, né? É bastante coisa, mas eu olho isso, gente, eu vejo uma coisa só, né? Que é isso que eu comentei assim com vocês. Tá tudo muito relacionado, né? E quando a semiótica ela chegou assim para mim, eu entendi que tudo isso era semiótica, né? A gente fazer análise de imagem, a gente entender da simbologia da imagem, da construção visual, né? E a moda, a cenografia, a maquiagem, a fotografia, tá tudo aí, né? É análise de imagem, é narrativa visual, né? A gente contar uma imagem a partir ali dos elementos que a gente vai compor uma cena, o editorial, né? O que não é um editorial de moda do que justamente a gente trazer materializar um conceito, né? Que a gente contar uma história, tudo ali é muito pensado, cada botão, cada textura, cada elemento visual que a gente coloca ali, né? A moda, ela comunica, né? E com a semiótica hoje, assim, eu vejo que toda essa trajetória, todo esse repertório, ele foi trazendo essas ferramentas, né, que me deram esse poder de síntese, né, para conseguir ter essa leitura das coisas, porque a gente vai fazendo conexão, né, a gente vai fazendo conexão umas coisas com as outras, né, e até na ETEC mesmo eu tive aula de direção de arte, que foi super importante também, que apesar de ser essa direção de arte europeia, né, esse pensamento bem eurocêntrico em cima dos movimentos de arte da Europa e tal, mas também, né, ajuda a gente ter uma leitura social, assim, então foi super importante, assim. E aí, hoje, né, o que eu pesquiso, assim, para além da, né, existe então a pesquisa acadêmica que então, eu estou nesse lugar de pesquisar as estéticas periféricas, né? Então, com a abordagem da semiótica discursiva e semiótica plástica, né? Então, eu faço análise de imagem, de corpos vestidos, da moda, das marcas, do território, regimes de visibilidade. E quando eu decidi, né, me colocar nesse lugar como pesquisadora periférica, foi muito quando eu cheguei na PUC, né? Claro, ali eu tive toda uma crise de identidade, porque, né, ali a gente está frequentando um espaço muito burguês, muito elitizado, e quando eu me vi ali como uma mulher periférica, né, de uma família preta, que passou por várias questões que envolvem as pessoas da periferia, eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa que pudesse levar a periferia comigo, né? Eu pensei, eu estou aqui e eu preciso trazer a periferia comigo. E eu acho que isso foi muito importante, né? Isso veio à tona, claro que não foi assim, né, gente? Teve todo um processo, não veio assim de graça, isso foi toda uma construção, teve uma crise, né? Mas o choque para mim foi quando eu me vi conversando com pessoas que eu sempre vi a minha mãe lavando o banheiro dessas pessoas, e eu estava conversando com essas pessoas e essas pessoas estavam me ouvindo. Essas pessoas estavam prestando atenção no que eu estava falando. E aí eu falei, peraí, né? Eu estou sendo... Essas pessoas estão me ouvindo. Não que eu precise da aprovação delas, mas eu vi que, peraí, eu estou ocupando um espaço que ninguém da minha família ocupou. Eu estou aqui, nunca ninguém pisou aqui, nunca ninguém... Então, eu preciso fazer alguma coisa nesse espaço. Né? Então, me senti nessa responsabilidade de fazer pesquisar a periferia, e claro que teve todo um desafio, nossa, as pessoas achavam que não era arte, que não era tecnologia, não, mas isso não é bom, nossa, e eu pesquisei o funk, né, no mestrado, nossa, mas essas pessoas não são drogadas, nossa, cada coisa, gente, que eu ouvi, né, e é isso, assim, né, não é fácil a gente estar nesses espaços, mas a gente tem que ocupar, esses espaços nos pertencem também, né, a gente precisa ocupar, a gente também tem toda a nossa capacidade de criar ferramentas ali e criar as nossas, né, trazer o nosso repertório, as nossas inteligências que são diferentes das deles, mas também são tão válidas quanto, né,
E até também existiu uma crise intelectual, porque eu sempre fui péssima aluna na escola, e estudei sempre escola pública, tudo isso, né? Então, eu chegava lá, nossa, a gente vai estudar junto com aquelas pessoas que estudaram em escolas excelentes, que falam e que escrevem super bem, né? E a minha orientadora até chegou a mim e falou, olha, você precisa voltar para a escola, você não sabe escrever, né? E, nossa, eu pensei em desistir várias vezes, assim, mas eu não desisti, né? E foi muito importante eu não ter desistido, porque o que acontece? Se a gente não faz isso, vem lá um playboy e faz. Vai vir um playboy e vai fazer uma pesquisa falando da estética periférica. Né? Isso acontece o tempo inteiro. Né? As periferias sempre foram objetos de estudo da antropologia, da academia, da elite, sempre gostaram de falar da academia, mas é diferente quando é a gente falando, quando é a gente de dentro do território falando. Né? Então, por isso que a gente precisa também tá nesse lugar da ciência, tá nesse lugar de produção de conhecimento, né? Então, isso uma coisa que eu reforço muito, assim, né? E até quando a gente vai falar de sustentabilidade, quem que sabe melhor de sustentabilidade do que as periferias, né? A gente é acostumado a lidar com escassez, a gente é acostumado a lidar com limitação de recursos, a gente é acostumado a lidar com revezamento de tudo, né? Desde doação de roupa, desde a roupa do irmão que perdeu passa para o primo que não sei o quê. É isso o tempo inteiro, é remendo ali, pega, né? A gente as periferias são, né? Já eu entro nisso aí para falar de sustentabilidade. Mas é isso, assim, né? A gente precisa jogar luz para o que a gente produz, né? Eu fico reforçando muito isso, assim. Bem, então tem essa pesquisa acadêmica e tem a pesquisa de mercado também, que eu não falo para ninguém que eu faço, né? Porque eu não gosto muito de fazer a pesquisa de mercado, mas é o que paga minhas contas, né, gente? Porque a pesquisa acadêmica, assim, né? Infelizmente, eu não vivo dela, mas vivo de pesquisa de mercado, né? Que comunico nada sobre isso, mas também, né? Existe espaço no mercado para pesquisadores, né? Então, muitas vezes as marcas elas querem desenvolver um produto novo, as marcas querem lançar um programa, fazer qualquer coisa nova que a marca quer fazer, tem sempre um time de pesquisadores que está ali para fazer essa ponte entre a marca e os consumidores, né? Então, isso é feito muito com entrevistas de profundidade, grupo focal, observação de comportamento, escuta, análise de campanha, análise de produto, embalagem, comunicação. Então, essas foram algumas das marcas que eu já trabalhei, né? E no geral, assim, é muito principalmente teste de produto. Então, por exemplo, a Faber-Castell quer lançar um lápis novo. E aí ela quer entender o que os consumidores vão achar desse lápis. Então, a gente faz toda uma seleção de consumidores, desde crianças, e aí as crianças ficam lá desenhando, a gente pergunta, olha, qual que você gosta, qual que é mais macio, qual que é isso? Até desenhistas profissionais, para ver qual que é mais fácil de apagar, qual que é mais fácil para esfumar, né? Então, assim, a prática desse tipo de trabalho eu gosto muito, porque ele está muito perto da antropologia também, né? Então, tem situação, por exemplo, que a gente vai acompanhar a pessoa na casa dela não que a gente fica lá durante o banho, né? No box com a pessoa, claro que não. Mas a gente fica lá esperando a pessoa tomar banho. Aí, né, a Nivea, foi um projeto para a Nivea, né? De um produto que a Nivea queria lançar para o banho, né? Então, a pessoa testa durante o banho, e assim que a pessoa sai do banho, ela tem que falar para a gente como é que foi essa experiência do banho e tal, não sei o quê. E geralmente as pessoas que participam, elas também são pagas para isso, né? Para participarem da pesquisa. Mas é isso, assim, né? Então, tem muita pesquisa de campo, às vezes a gente vai na casa da pessoa, vê as pessoas comendo, para fazer algumas análises, assim. É legal, mas eu não gosto muito, porque é isso, né? As marcas, elas estão ali para vender. As marcas querem lucro, é isso que elas querem, né? E tudo se resume em cima disso, assim. Então, isso é uma das coisas que eu não gosto muito, mas faço bastante esse tipo de trabalho. E aí, falando muito assim, né? Como que né, colocando, acho que um pouco assim na prática, né, como que a gente faz esse trabalho de transformar a cultura em leitura estratégica, né? Então, tem muito esse lugar da pesquisa qualitativa, né, que não é essa pesquisa de dados, é uma pesquisa que a gente observa, que a gente
ouve muitas pessoas, entrevista, faz muitas conexões com muitas coisas que estão acontecendo, né? Entende gerações, o tempo, envolve com política, envolve com muitas coisas, assim. Aí a gente faz análise cultural, produção de conteúdo, também, né, consultoria, os projetos audiovisuais e leituras de sinais sociais. E aí, como que isso virou profissão, né? Acho que é muito isso, assim, como que a gente traz essa vivência para um olhar crítico, né? Em cima de pesquisa de moda, pesquisa acadêmica, pesquisa de mercado, comunicação e produção de conteúdo. Então, acho que tudo parte muito, né, desse olhar, curiosidade, a sensibilidade visual, né? Como que tudo isso vira ferramentas profissionais, né? Que é isso, né? Reforçando aqui todo esse repertório que vem lá da criança interessada em ver revista, desenhando, né? Como que tudo isso até hoje, né? Eu desenvolvo isso também, né? Isso trouxeram ferramentas para me ajudar hoje a fazer análises visuais, análises de estéticas, poder falar de periferia, poder falar. Gente, não, peraí, o Nike não é só isso. Olha isso daqui, né? Então, isso são todas ferramentas, né? E eu cutuco muito nisso, eu falo muito disso, assim, porque a partir do momento que eu tô aqui falando isso, né? Peço também para que vocês façam exercício para pensar em vocês, né? Tá, e na minha trajetória? E na minha família? O que eu gostava de fazer quando eu era criança? Né? Que olhar que eu tinha ali para algum interesse, alguma sensibilidade que eu tinha ali, que eu via que era uma coisa única ali que eu tinha, uma coisa que eu gostava, né? Muitas vezes a gente vai se desenvolvendo profissionalmente em cima disso, né? E aqui falando um pouquinho do corre, né? As coisas que eu faço aqui no dia a dia, né? Então tem muita leitura, observação, essa parte das entrevistas, né? Que é muito esse lugar de ouvir as pessoas, que é um exercício, um exercício assim que exige muita habilidade e jogo de cintura, porque a gente tem que ouvir sem julgar, sem colocar a pessoa em cima de um estereótipo, né? E conseguir entender o contexto que faz aquela pessoa ter aquela opinião, ou também, né, a gente conseguir, às vezes, extrair alguma coisa de alguma pessoa que é muito, que não gosta de falar, que não quer falar, ou conseguir recortar alguma coisa de alguma pessoa que fala muito, né? Então tem todo esse jogo de cintura, a análise de imagens, o mapeamento de comportamento, muita escrita, né? Então é muito importante, e eu sou uma pessoa muito analógica, então eu uso muito caderno, né? E eu gosto muito de ter um bloquinho de notas, onde eu vou, eu gosto de anotar as coisas, coloco palavra-chave, eu faço desenho, faço rabisco, né? Os bloquinhos de nota é sempre importante, assim, para a gente poder escrever, às vezes é uma palavra-chave, alguma coisa ali, né? Tudo isso depois ajuda a gente a conectar com alguma coisa, né? E criar alguma coisa. Então, isso é muito legal. E a apresentação também, né? Apresentar uma ideia, apresentar um conceito, a gente apresentar alguma coisa que a gente está criando e que muitas vezes, né, essa ideia que a gente está falando é subjetiva, né? Ela está ali muito no campo da abstração e a gente precisa trazer ela ali para o campo da objetividade, né? Num campo que não seja abstrato, mas seja mais figurativo para as pessoas conseguirem mesmo interpretar, entender, né? E que aí cai nessa última questão, que é transformar a cultura em argumento, né? Então também é a gente questionar, tá, será que o funk ostentação é só os caras mesmo querendo se aparecer? Será que é isso mesmo? Ou será que a gente está falando de pessoas que tiveram uma cultura apagada e diante de uma invisibilização, eles estão ali se mostrando que são capazes, se mostrando que também querem ser vistos diante de uma invisibilidade, né? Então, é como que a gente consegue ir contra um senso comum ali que está dizendo alguma coisa, né? E mostrar, não, gente, espera aí, isso não é bem assim, olha só, né? Então, tem todas essas questões. E aqui falando um pouquinho também de burocracias e desafios, né? E que tem que é essa parte que não é tão legal, né? Que é a gente lidar com prazos, orçamentos, retrabalhos, negociações, explicar valor das coisas, que é sempre difícil demais, assim, né, a gente que é da periferia, principalmente, como que a gente vai precificar alguma coisa? Mas a gente tem que cobrar caro, sim, porque a gente quer dinheiro, e dinheiro é bom, a gente quer grana, sim,
e porque a gente precisa valorizar a nossa trajetória, né? Não é porque a gente não tem um diploma que estudou na melhor escola, mas a gente tem as nossas experiências de vida, e a gente precisa valorizar isso também, né? Entender, de novo, né? Entender isso como tecnologia. E organizar as ideias e transformar a intuição em método, né? Que é muito isso. Às vezes tem alguma coisa que é intuitiva ali, e como que a gente consegue trazer uma metodologia? Né? Então, por isso que as escolas, os cursos, eles são importantes para a gente conseguir transformar essa ideia, né, essa intuição em método, né? Como que vocês vão construir, às vezes, uma marca, uma coleção, né, que parte justamente ali de uma coisa que sente, de uma história pessoal, né, e tem todo um método para trazer isso, para materializar isso, né. E aí, falando um pouquinho de sustentabilidade, né, onde que eu vejo muito a sustentabilidade no que eu falo, né? A sustentabilidade ela está em tudo quando a gente vai falar de periferias, né? E eu vejo muito que é justamente a gente reconhecer esse valor onde o valor já existe. E uma coisa assim que eu venho falando muito, gente, as periferias têm muitas das soluções para muitas das crises que a gente tem hoje no mundo, né? Crise climática, crise de escassez, porque, né, como eu comentei, a gente está acostumado a lidar com crises. A periferia é gestão de crise em cima de crise, em cima de crise, né? Então, eu tenho muitos vídeos que eu fiz, deixa eu ver aqui se vai vir. Ah, sim. E que eu trago um pouco disso, e aí eu vou dar uma atenção para esse primeiro vídeo, que vocês estão vendo essa roupa, não sei se está muito pequeno, vocês não vão conseguir ver, tem umas roupas na árvore. Gente, quando eu vi isso, né, e quem que é? É a Dona Rita. A Dona Rita é uma mulher que ela é de Jandira, e ela tem um brechó. E como ela não tem espaço, ela não tem né, um espaço para ela expor essas peças, ela teve a ideia de usar a árvore como um cabide vivo, como uma arara, como vitrine. E é um espetáculo. Quando a gente chega na casa dela... Ai, caramba, deixa eu ver se vai vir aqui. Não, voltou. Aí. Quando a gente chega na rua... E a gente vê aquela árvore cheia de peças assim penduradas. Claro que dá um estranhamento, né? Mas isso acaba que também chama atenção para o que ela faz, porque a gente fica, mas gente, o que é isso? Né? E aí a gente tem uma solução que ela criou com uma falta ali que ela tem. Ela encontrou uma maneira de dar visibilidade para o negócio dela. E, gente, como que a gente não vai falar que isso é uma tecnologia? Como que a gente vai desconsiderar? Porque se fosse qualquer outra pessoa fazendo isso, né? Eu consigo ver facilmente isso sendo uma exposição de um museu. Ai, Bienal, não sei o que, artista pendura, né? A gente valorizaria muito assim se fosse uma burguesia, uma elite fazendo isso, né? E o que a Dona Rita faz assim é brilhante, porque é justamente isso, né? Ela consegue trazer uma solução simples para um problema que ela enfrenta ali. E claro que a gente quer sim ver a Dona Rita com uma loja, né, onde ela possa ter um espaço confortável para expor as coisas dela. Não que isso seja, nossa, Dona Rita, fica aí para sempre. Não, não é isso. Mas a gente precisa observar essas tecnologias também, essas soluções, né, que ela trouxe, e que ela chama de vitrine verde. É maravilhoso, assim, até o nome que ela dá e a maneira como ela encontra de usar a árvore como essa estrutura para dar visibilidade e tal. E uma coisa muito legal é que ela faz um trabalho social também, né? Porque ela também distribui marmitas para as pessoas de rua, né? Ela faz doação de roupa para as pessoas em vulnerabilidade. Então, uma mulher maravilhosa, assim, muito, muito inteligente, super inovadora. E eu chamo isso de inovação, né? Inovação não é só o que está lá na Faria Lima, a inovação é isso também, né? E aí tem também até esse segundo vídeo, eu esqueci o nome dele, que é um senhor também, que ele mora perto da casa da minha mãe, e aí, gente, eu tava andando na rua, e aí eu vi que ele colocou um monte de CD. Eu andando lá, eu vi um monte de CD pendurado, colado no azul, assim, gente, mas que é isso, né? Que esses CDs, tudo grudado? Aí eu fui lá falar com ele, né? Eu queria saber quem era, Christian, alguma coisa assim o nome dele. E aí ele veio todo me atender, super simpático. E aí eu quis saber a história, né? O que levou ele a querer colocar esses CDs, o que é isso? E aí, gente, ele contou toda a história. Ele é apaixonado por Natal.
né? Ele é aquelas pessoas que todo Natal ele quer enfeitar a casa, quer decorar, quer que a casa chama atenção. E aí hoje ele tem um salão de cabeleireiro, mas antes ele tinha uma videolocadora, né? De DVD, videoclipe, DVD, DVD mesmo, de filme, essas coisas. E aí faliu e ficou lá estocado. E como ele gosta já de decoração, ele falou que tinha sempre um problema, porque ele decorava tudo de Natal e ficava lindo à noite. E durante o dia ficava tudo apagado e não tinha graça. E aí ele teve a ideia de pegar os CDs e grudar na parede, para também a casa brilhar durante o dia. Então, ele achou uma solução da casa ficar, chamar atenção durante a noite com os enfeites de Natal e durante o dia com os CDs. E aí ele até fala, olha, tal horário do dia, o sol bate aqui, fica maravilhoso. Então, ele até sabe como que o CD vai se comportar quando bate o sol, né? Assim, figura, e eu achei genial, assim, né? Porque a gente vê que é uma coisa simples, boba, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, quem que é esse cara estranho colocando esses CDs? Mas ele achou uma solução para resolver uma coisa ali que era um problema que ele tinha, né? E é uma criatividade isso, muito, muito legal. Enfim, né? Eu também gosto muito de falar da Kenner, né? Como que a Kenner a Kenner é um exemplo assim que eu acho incrível para a gente pensar em como que as periferias fazem uso das coisas, né? Porque a Kenner é uma marca que foi pensada no surfista da Zona Sul do Rio, aí chega na quebrada, o pessoal do passinho vai lá e transforma a Kenner em um instrumento musical, e a marca não tem controle com isso, e aí a marca teve que se render a Kenner, né, a essa estética da quebrada. Então, assim, para vocês verem como que todos os usos nas periferias, todas as formas que a gente vai usar, elas são muito criativas, né? A gente vai muito além para o uso ali que a marca determinou, o branding da marca, o público alvo da marca, a marca determina que a gente use assim, 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 chega na quebrada, esquece. A gente vai usar de outra maneira, porque a gente tem outra prática de vida e vai ser outra coisa. E aí agora falando um pouco das competências importantes, né? O que ajuda a gente a transformar o olhar em trabalho? Então, é sempre trazendo essa questão da técnica, né? E também do nosso repertório de vida. Então, com técnica, a gente tem essas habilidades em pesquisa, em escrita, repertório visual, em semiótica, né? Que é super importante, sim. A semiótica, a gente precisa tirar a semiótica desse lugar lá que, ai, nossa, a semiótica é difícil. Não, vamos deixar a semiótica de um jeito que todo mundo entenda, né? Vamos falar de um jeito prático para todo mundo ter acesso. A antropologia também, leitura social, apresentação e audiovisual e de comportamentais, que é sempre se olhar para a curiosidade, né? Sempre querer saber o que tá, mas será que isso é só isso mesmo? De onde isso vem? Para onde isso vai? Mas por que isso está desse jeito? Por que as pessoas estão usando isso agora? Mas por que isso aqui está na moda? Né? De onde, qual que é o sentido disso aqui? Né? A curiosidade ela é muito importante, assim. Escuta, a paciência, né? Que essa parte não sou tão boa, confesso, né? Estou trabalhando. A coragem crítica, que é justamente isso, né? A gente poder criticar as coisas, a gente precisa ter muita coragem mesmo, assim, né? Porque é isso, é ir contra um senso comum, principalmente, né? Uma coisa que eu falo muito, assim, é a gente tirar as periferias dos estereótipos, desse lugar de, periferia é só crime, periferia é só falta, né? É poder falar também dessas criações que existem nas periferias, e que é muito difícil, porque todo dia sou acusada nas redes de que eu romantizo as periferias, né? Então, é muito difícil a gente encontrar isso. Organização e sensibilidade territorial. Eu acho que eu estou falando bastante já. E, por fim, as referências, né? Então, aqui, as minhas principais referências, eu acho que tem muito mais, gente, que isso. Mas eu trago muito, né, o meu avô, o Zé Pretinho, meu pai, Josué, a Lélia Gonzalez, Milton Santos, né, o Milton Santos chegou nesses últimos anos, assim, mas ele é um geógrafo incrível e que faz essa leitura da desigualdade, né, territorial. A Mônica Miller, o Tiaraju Pablo de André, que foi super importante assim para mim na academia, e a minha orientadora Ana Cláudia de Oliveira, semioticista, também uma das principais assim que a gente tem do Brasil. E por fim, gente, é isso. A maneira como você lê o mundo é uma forma de construir caminho profissional também. Obrigada, gente.
Uau, obrigada, Lidiane. Muito lindo, maravilhosa a sua aula, que no final é uma aula mesmo. Aprendi muito, muito obrigada aí por compartilhar com a gente. E, gente, já são 7:03. Ai, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. A gente vai. A Vitória já tá no uau. Se alguém tem alguma pergunta, a gente vai abrir agora para vocês falarem. Se alguém quiser abrir a câmera, falar para fazer as perguntas ou mandar aqui no chat. E, e queria te agradecer, Lidiane. Tá todo mundo muito pensativa lá. A Ana Caroline ficou muito pensativa. É muito lindo, né, ver essa. Eu gostei muito da sua fala sobre o percurso, né, que a gente faz. Muitas vezes essa questão de mudar de profissão, né? A gente vai fazendo vários cursos, mas na verdade é um só, né? A gente se complementa a cada conhecimento, a cada curso, a cada busca, né, que a gente vai fazendo, se complementa na pesquisa. Sem um desses cursos que você tivesse feito, a pesquisa não ia estar tão completa como hoje, né? Então, eu me identifiquei muito com isso, achei incrível. E aí, gente, alguém tem alguma pergunta? Vamos abrir as câmeras. Eu falei bastante, eu sei que eu falei bastante, até passei um pouquinho do tempo, né? Não, sem problema, foi muito lindo te ouvir. Obrigada pelo carinho, gente. Foi muito legal. E, assim, se a gente for pensar para os jovens agora que vão querer fazer, seguir isso, né, como uma profissão de pesquisa mesmo, que dicas você daria, assim, tipo, por onde começar? Eu acho que a principal, acho que eu trago muito essa questão de olhar para o território, sabe? Eu acho que esse é o principal, assim. E é o que a gente tem de diferencial. Porque se a gente não faz isso, a gente é só mais um no meio de tantos. O que vai fazer a gente ser diferente, poder ter um olhar diferente o território. É o território, qual a sua família? Minha família são retirantes que vieram do Nordeste, né? Então, esse olhar, esse interesse pela família, entender, né? Às vezes a gente, né? Nossa, mas eu brigava tanto, eu odiava, nossa, eu moro nesse lugar, nossa, calcinha preta todo final de semana, que ódio, não sei o quê. Nossa, hoje eu vejo a importância disso, né? Como que isso foi importante para me construir, né? Como pesquisadora periférica. Então, eu acho que esse é o principal, assim, a gente precisa olhar para o nosso território, ter olhares atentos para o nosso território e para essa construção que a nossa família faz. Às vezes, o crochê que a nossa mãe faz, né? O crochê é uma técnica algorítmica, né? Ali, é um algoritmo que a gente está construindo, fazendo, né? Olha se isso não é uma tecnologia incrível. O boné de crochê, que tem toda uma história, né? Todo um estigma que vem do sistema carcerário, que vai para as periferias, né? Então, o que é tudo isso, né? A gente acho que é olhar para isso, sabe, com mais carinho, assim. Não, com certeza. Eu acho que a sua apresentação, né, o modo como você transmitiu assim a sua trajetória, deixou todo mundo muito reflexivo, assim, né? Você trouxe mais respostas do que perguntas. Tá todo mundo bem reflexivo e eu vou ler aqui alguns comentários. Acho que não temos perguntas, mas gostaria de ler aqui os comentários aqui do chat para dividir com vocês. Primeiro, a Kessia falou que foi muito inspirador. Obrigada por dividir a sua história com a gente. Lígia, aula maravilhosa. Melissa, boa noite. Cresci no Parque Imperial e minha mãe também era doméstica. Trabalhou nas mansões em Alphaville como a sua. Me identifiquei muito com a sua história e é lindo ver pessoas daqui sendo referências tão inspiradoras. Obrigada. Olha só, salve, salve, Parque Imperial. A Ana Caroline, eu não tenho pergunta, mas fez muito sentido para mim. A Vitória,
Eu não tenho perguntas, mas o encontro foi lindo. As percepções e como foi construído a partir do seu olhar é inspirador mesmo. A Joyce também. A trajetória dela me fez me identificar muito. Amei. Agnes. Lidiane, eu amei o que você comentou sobre o tênis do seu irmão, pois isso é algo que o Lacan vai falar, que a falta, ela é o motor do desejo humano. E como o consumo também é uma das maneiras de expressarmos nosso desejo e como nos molda. Como ele consegue fazer a nossa felicidade ou a tristeza quando não conseguimos adquirir aquele objeto, roupa. Muito legal a aula. Gabi, adorei muito saber sobre a sua história. Me interesso muito por fotografia e maquiagem, mas não sei por onde começar. Você tem alguma dica de cursos ou um conselho? Ai, olha, eu fiz uns cursos, na época, assim, o curso que eu fiz foi na Embeleze mesmo, na própria Embeleze, uns cursinhos, mas eu gostava muito de fazer tutorial. Nossa, eu cheguei até a fazer uns vídeos de tutorial também na época, daquela auge das blogueiras, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, os cursos próximos, né? E de fotografia, eu sempre vou falar da ETEC, né? Que foi muito importante para mim, assim. Eu acho que a gente tem que se jogar mesmo nessas instituições que tem cursos gratuitos, sabe? Em que a gente não precisa pagar e são muito bons. Então, a ETEC, né? Tem muitas ONGs também que oferecem cursos maravilhosos, tem as fábricas de culturas também que são incríveis, né? Tem muito. Acho que a gente tem que se jogar nesses lugares, assim, sabe? O próprio Senac, acho que tem bastante bolsa também para esses cursos, né? De maquiagem, fotografia. Sim, nossa, o Senac é incrível. Ó, Yasmin, cresci vendo minha mãe trabalhar nas mansões de Alphaville também. É ótimo saber de histórias assim, me identifiquei bastante. E agora eu vou ler uma última pergunta da Larissa para a gente finalizar. Como você conseguiu mostrar o valor do seu trabalho sem deixar de lado a sua origem? Eu venho da periferia e a minha marca é muito inspirada em coisas que fazem parte da minha história, inclusive a estética da pichação. Às vezes fico com medo de as pessoas julgarem isso antes de conhecerem meu trabalho. Como você lidou e encontrou confiança para transformar a sua vivência em algo de valor? Nossa, eu acho que eu ainda tô encontrando confiança. Todo dia é uma coisa, sabe? E ainda mais depois que eu comecei a decidir, que eu decidi, né? Comecei a fazer conteúdos para as redes, então a gente se coloca também muito em exposição, né? Então tem muito esse lado, assim. Mas o principal para mim foi, eu acho que a grande sacada veio nesse momento mesmo, quando eu comecei a frequentar, circular outra classe social, circular nesse outro espaço e entender que ali eu tinha um lugar de fala que ninguém tinha, né? Me ver ocupando esse espaço que ninguém até então, e aí eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, porque senão um deles ia fazer. Porque se a gente não fizer, vai vir um playboy, vai fazer alguma coisa de pichação e vai vender para caramba. Entendeu? Vai vir um Faria Lima e vai, né, fazer. Então a gente precisa fazer. Inclusive, teve uma coisa que aconteceu da pichação essa semana que eu falei, caramba, olha só que interessante, né? Tem um mural lá na Lapa do Rio, que fizeram com a parceria da Betano, a Beth, que foi o Crânio que fez, né? Um grafiteiro muito conhecido, tal. E ele fez com a parceria da Betano, e aí eu vi um monte de gente comentando, pichadores, chegou a nossa vez. Então, tipo assim, para os pichadores ir lá e destruir, né? E aí, olha só como que nesse sentido os pichadores foram valorizados, né? É claro que a gente que vem das periferias, a gente entende toda o conceito do picho e a importância do picho também, mas nesse sentido, né, o picho ele foi valorizado ali, né? Mas, enfim, dizendo isso, assim, eu acho que é a partir dessa crítica, né? Acho que é conseguir fazer crítica assim, em cima do que a gente está construindo, né? Mas isso é um trabalho diário, assim, isso nunca é tão bem resolvido. A gente sempre está numa situação desconfortável, assim, acho que tem muito isso. Gente, muito bom. Muito obrigada, Lidiane. Foi muito, muito inspirador, muito lindo.
Espero que a gente floresça aí, dê muitos frutos dessa semente. Por favor, sigam a Lidiane, né? Ah, você deixou seu arroba, Lidiane? Vou colocar aqui para o pessoal. Ah, tá. Eu tinha até o QR Code no final da apresentação, mas pode clicar. Qual Quer que eu é o escreva arroba? aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. Boa. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pelo espaço, obrigada pelo tempo de vocês, que é isso, né? O pessoal não corre aí, obrigada mesmo por me ouvir. E tô na área, hein? Precisar trocar ideia, pode dar uma pingada lá no chat que a gente troca ideia. Ai, muito obrigada. Gente,